Oi, Bom dia, Gislaine, bom tudo bem? dia, Flávio, tudo bem? Tudo jóia. Ok, vamos lá. Tá. Deixa eu ver se está. Vamos levantar um pouquinho mais. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, vendo bem, tá tudo certinho. Ah, o Ok. pessoal começando a entrar já, né? O Renan, A amigo meu, tá. Maurinha, bom dia, Bom dia. Maurinha. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Felipe, conheci esses dias também. É, Então, bacana, a gente vai esperar mais um pouquinho, ver se dá um tempo pro pessoal aí chegando uhum, e esperar começar a nossa conversa hoje, né? joia. Hoje um tema mais específico, né, Gislaine? A gente já tinha conversado bem. É bem interessante esse assunto, porque ele é um assunto da psicologia comportamental que ele não é muito falado, mas ele é extremamente importante. E é Aham. interessante, assim, eu assim, até acho que a psicologia podia dar mais atenção para essa questão, sabe? Dos comportamentos governados por regras. É, porque eles realmente influenciam muito no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, não só dentro da questão da alimentação, né, e da atividade física, que é um foco importante para você, mas de Sim, todas sim. as outras. Então, é importante falar, inclusive, mais de um modo mais geral, né, porque ele Não, influencia em excelente. E daí que a gente está hoje bem específico, né, sobre comportamentos governados por regras, né? Entender bem esse conceito, acho que vai ser bacana para quem tá assistindo. E uhum. principalmente para tentar se identificar, né? Eu acho que é essa a ideia, as pessoas começarem a ver. Mas não tem nem como não se identificar, porque a verdade é que todos nós temos comportamentos governados por regras. A gente não percebe, mas nós temos, inclusive, uma variedade muito grande. Às vezes não temos a percepção, né? Porque quando a gente não tem o conceito claro na nossa cabeça, fica mais difícil identificar. Quanto mais conhecimento, melhor para a gente entender como é que funcionam as coisas, como que a gente pode Uhum, ir se auto-aprimorando, né? Bem, Silene, uhum. já tem bastante gente assistindo, né? Laura, cliente minha, tem um monte de. O Renan, né? Adriana, oi Adriana. Bacana, tem bastante gente já. Então vamos dar início mesmo agora. Então o tema de hoje é comportamentos governados por regras, né? É esse o nome do conceito mesmo. Comportamento governado por regras. Bacana. E Esse eu vou te conceito. pedir para você fazer uma A introdução, explicar para a explicação. gente o Então que tá, que para eu é. explicar direitinho o que é comportamento governado por regras, eu vou ter que explicar um comportamento que não é governado por regras, tá? Que são comportamentos governados por contingências. Então, para vocês entenderem o conceito, é importante primeiro entender o que é o comportamento governado por contingências. Funciona assim, isso para todo mundo. Quando a gente tem um comportamento que geralmente é iniciado por estímulo, alguma causa, alguma coisa fez a gente se comportar. Quando a gente se comporta daquela forma, o ambiente vai consequenciar a gente, ou de uma forma positiva e vai dar certo o que a gente fez e a gente vai ser reforçado, ou de uma forma negativa, punitiva, por exemplo, né? Que você pode fazer um comportamento e dar muito errado e ser punido por ele. Não fiz a tarefa, minha mãe me deixou de castigo, tirou meu iPad. Isso é uma punição. E um comportamento ele também pode ser existir ou deixar de existir ou diminuir, sempre pela consequência. Às vezes a gente nem é punido, tá? Basta não Sim, ser reforçado. Quando a gente não é reforçado e faz um comportamento que a gente não consegue atingir o objetivo que a gente quer, a tendência é diminuir. Então, pensa assim: uma mulher que sempre se arruma para ficar bonita para o marido e o marido chegar e elogiar. O marido nem precisa dizer que ela tá feia. Basta o marido não ficar mais elogiando, não sim, reconhecer, não ver que aquilo foi importante para ela. E daí, como ele não dá atenção para isso, o fato de ele não dar atenção, ela vai desestimulando de ficar arrumada e bonita. Isso sim, acontece sim. no comer, por exemplo, né? Você faz um almoço gostoso, se dedica, coloca aqueles temperos maravilhosos que eu vi numa live tua aí, um monte de tempero, né? E faz uma coisa cheirosa, saborosa, né? As pessoas comem e não valorizam, não elogiam, não fala que tá gostoso. A Tá, é tendência terrível. tua é desestimular,
Então ninguém nem Sim. precisa falar assim, ó, tá ruim a tua comida. Basta não reforçar. Isso quer dizer que elogiar as pessoas em abundância é uma coisa muito importante. Quanto Ah, que mais você bacana. elogia as pessoas, pensa assim, o comportamento ele cresce para onde a gente elogia. Isso vale com filho, com marido, com esposa, com amigos. Quando você tem um comportamento que você gosta, não pode deixar de comentar, de reforçar, de mostrar que você reconheceu aquilo. E aquilo vai estimular a pessoa a sempre seguir daquela forma. Quanto mais reforçador, melhor. Não precisa ficar econômico, né, nos Aham. reforçadores, porque quanto mais em abundância você usa, mais você direciona ele de um modo ok. Então, a maioria do nosso comportamento, ele é definido assim, a gente nem percebe. Mas existem comportamentos que não seguem essa regra de ficar sensível à contingência da consequência, Entendi. que são os comportamentos governados por regras. Então, eu vou contar uma piada, tá? Porque todo comportamento governado por regra, ele segue instrução verbal. Isso é o que teoricamente é falado. Mas eu gosto de dar esse exemplo para explicar o conceito. Eu gosto sempre de começar contando essa história, né? Meio uma piada, é uma história. Que mostra como que a gente pode reproduzir um comportamento sem nem perceber, né? Então, o cara casou com a mulher, ela fez um peixe assado lindo, maravilhoso, e cortou a cabeça e o rabo do peixe. Daí o marido chegou e perguntou, por que você cortou a cabeça e o rabo do peixe para assar o peixe? Ela respondeu, eu não sei, a minha mãe sempre fez assim. Daí um dia ele foi almoçar na casa da sogra, tinha peixe. E o peixe estava sem o rabo, sem a cabeça. E ele perguntou para a sogra, por que a senhora tira a cabeça e o rabo do peixe? E ela respondeu, eu não sei, a minha mãe sempre fez assim. Ele ficou curioso e foi na casa da avó da menina, que era viva. Chegou lá e falou assim, ô vó, por que quando a senhora faz peixe, a senhora tira a cabeça e o rabo? E ela responde, é porque meu forno é muito pequenininho, se eu não tirar a cabeça e o rabo, não cabe o peixe. Então, veja bem, foi um comportamento que ele foi reproduzido sem questionamento. Né? Naquele momento o forno já era grande, Sim, cabia sim. forma grande com rabo e com cabeça, mas continua sendo reproduzido um comportamento. Isso quer dizer o seguinte, que um comportamento ele pode acontecer sem levar em conta a consequência que ele tem no ambiente. Quando você faz descrições verbais que podem ser geradas por você ou por outra pessoa, você pode criar um comportamento governado por regra. Vou dar um exemplo. Então, a menina mora num lugar super inseguro, ela mora num lugar onde tem um índice muito alto de criminalidade, e a mãe dá uma instrução para ela. Nunca entre na sua rua, aqui onde a gente mora, no nosso bairro, sem estar acompanhada de uma pessoa. Não pode entrar sozinha aqui depois que escurece. Ok, naquele momento, essa instrução foi muito importante, porque isso preservou a vida dela, protegeu ela de Foi alguma coisa necessário. que poderia acontecer. Então, naquele momento, esse comportamento era importante, era governado por uma contingência ambiental. O que acontece é que a pessoa vai passando, vamos dizer que ela fez um monte de coisa legal, conseguiu melhorar economicamente de vida, socialmente, e daí ela foi morando em outros lugares e hoje ela mora em Maringá, num condomínio fechado. Mas quando escurece, ela ainda não consegue entrar no condomínio porque ela está com aquela regra, com aquela instrução de que é perigoso chegar em casa e adentrar a sua residência sozinha, sem acompanhar de ninguém. Percebe? Então, ela não ficou sensível às contingências que modificaram. Comportamentos governados por regras são aqueles, ou por autorregras, porque você pode criar uma autorregra. Criar as próprias. Tá? Ele pode ser, geralmente, ele fez sentido em algum momento da história. Entendi. Mas nesse momento ele não faz mais sentido. Mas você continua repetindo ele sem perceber e sem questionar por que ele existe.
Então, E você pode dar autoinstrução, inclusive na questão alimentar. Eu é, nunca gostei de legumes. Daí, beleza, você criou uma autorregra. Eu não gosto de legumes, hein? Ó, eu não gosto de legumes. E daí nem experimenta, né? Nem experimenta esse aham, legume feito de outra forma, com outro tempero, que talvez fosse muito mais saboroso do que ele podia imaginar. Mas como sim. ela criou uma regra, eu não como legume, ela nem experimenta. Virou parte dela. Exatamente. Gislene, deixa eu só falar uma coisinha. Eu desativei os comentários para você aparecer melhor, né? Para as pessoas Certo? poderem te enxergar melhor. Mais pro final da live a gente libera para alguém fazer, para o pessoal voltar a fazer perguntas, tá? Certo. Mas é só para uma questão de a gente poder te ver bem. Tá bom, tá Gislene, tudo certo. essa questão do comportamento, ele passa a ser até um comportamento subconsciente, assim, uma É regra, porque ela passa a a ser. psicologia comportamental não trabalha com esse conceito de inconsciente, subconsciente, consciente, Então, eu enfim. falo assim, é É, automático. mas ele é automático. Ele pode criar, inclusive, pensamentos automáticos. Isso é um conceito da psicologia cognitiva, tá? Existem vantagens dos comportamentos governados por regras. Uma das vantagens é que você adquire, às vezes, um novo comportamento de um modo muito rápido, porque é muito mais fácil a mãe, o professor, o pai, um amigo chegar e dar uma instrução para você e dizer, ó, se você fizer, vamos pegar o videogame, né? Ó, se você Uhum. apertar o triângulo 2 vezes o círculo e jogar 2 vezes para frente, você consegue matar o chefão. Então, ele te deu uma regra, ele te deu uma Sim, instrução que vai facilitar você a criar aquele comportamento. Isso é uma vantagem. E a desvantagem de comportamentos governados por regras é que você acaba ficando muito pouco sensível às contingências desse momento. Então, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir aprender, é muito importante o tempo todo você se automonitorar nos seus comportamentos e conseguir ter uma leitura, uma sensibilidade. Você tem que discriminar se aquele comportamento que você está tendo está trazendo vantagens para você ou reforçadores em uhum, psicologuês, né? Ou se ele está sendo punido, porque muitas vezes a gente faz comportamentos governados por regras que começa a ser punido em função disso e nem percebe que você tem que mudar o comportamento. Porque o teu perfeito. comportamento, ele sempre tem que estar compatível com o que você deseja. Então, vou dar um exemplo. A pessoa ela quer ter perder peso ou ter mais saúde, mas ela não para de comer doce. Então, o comer doce é um comportamento, porque ela às vezes tem uma autorregra assim: eu sou uma formiga, eu adoro doce. Nossa, eu não posso ver um doce que eu tenho que comer tudo. Né? E daí fica incompatível com o objetivo dela, que é de perder peso. Perfeito. Essa é uma. Esse tipo de comportamento ele acaba gerando essas regras vão virando parte da pessoa, ela começa a Vira um identificar aquilo comportamento como um. problema. Na verdade, é isso que acaba acontecendo. Muitas vezes, comportamentos governados por regras, eles acabam virando um comportamento problema sem você perceber. E daí você fica pouco sensível para conseguir achar alternativas de comportamento. E daí entra a mudança comportamental, Uhum, porque alternativa de comportamento implica que você tem que mudar alguma coisa. Eu tenho que mudar um comportamento para eu atingir o outro objetivo. E ficar sensível a isso. Observar se isso que eu estou fazendo está me trazendo benefício, inclusive nas relações, né? Às vezes você está numa relação tóxica, numa relação que está te trazendo infeliz. Tem um livrinho muito legal, eu gosto muito dele, ele foi escrito por um casal. O nome do livro é O que Toda Mulher Inteligente Deve Saber. E desse bacana. livrinho tem uma frase que eu gosto muito, que é dito assim: toda mulher inteligente tem que saber que sábado não foi feito para chorar. Ótimo. Entendeu? Então, se você está num relacionamento que todo sábado à noite você vai chorar, todo final de semana você está chorando, tem que questionar o que está acontecendo, que está trazendo esse tipo de infelicidade para mim e qual comportamento que eu estou tendo que não está conseguindo evoluir minha relação. Sim. O que eu queria te perguntar, assim, esses tipos de comportamento, eles são mais
instaurados, eles são mais criados no período da infância, adolescência mesmo? Pode Ou eles ser. acontece o tempo inteiro? Bom, acontece o tempo inteiro, mas é muito comum a gente criar muitas coisas na infância. Eu vou dar um exemplo. E coitados pais, eu morro de dó sempre deles, porque eles fazem isso, eles dão instrução, porque eles entendem assim, né? Ó, se eu for um bom pai e uma boa mãe, eu vou dar muitas instruções para o meu filho. E daí ele tá lá na banca de pastel, e daí o filho fala assim, eu quero pastel de carne. Daí o pai olha para o filho e fala assim, filho, carne não é bom. E carne pode ser uma carne de má qualidade, melhor é de queijo. Compreende? E daí, se o filho é cordato, né, se ele não é rebelde, ele vai chegar e vai falar, tá bom, então vamos comer pastel de queijo. E daí, pro resto da vida, ele cria uma ideia de que pastel de carne não é saudável. Então, sim, ele nunca nem vai experimentar. E o filho, pior, ele vai ainda reproduzir vai isso pro repassar. filho. Ele vai repassar, porque a hora que o filho fizer, né? Então, é importante a gente ter essa auto-observação de quantos comportamentos que nós temos que estão fazendo sentido neste momento na nossa vida e quantos que não fazem sentido nenhum. Ontem eu fiz uma reflexão bem séria com relação à questão do confinamento, né? Então, eu já estava dividindo, essa ideia não é minha, tá? É de um programa de televisão que dividiu a Terra em duas terras. Terra 1 antes da internet, Terra 2 depois da internet. E ontem eu entendi que agora está dividido em 3, né? Terra 1 antes da internet, Terra 2 depois da internet e Terra 3 depois do Covid-19. Sim. Por quê? Porque essa situação de confinamento, ele fez não só a gente refletir muita coisa, mas ele fez uma mudança muito séria das contingências. As contingências atuais desse momento, elas são absolutamente diferentes do que há 6 meses atrás. Sim. Então, estamos vivendo num mundo com novas contingências, com novos formatos e que vai exigir novos comportamentos. Então, a gente tem que ficar muito atento nessa questão dos comportamentos que a gente faz por repetição, por instrução, mas que ele nem sentido vai fazer mais em Terra 3. Sim, sim. Um bom exemplo é cumprimentar as pessoas, né? A gente encontra as pessoas, vai conversar com elas. É tão automático você estender a mão que você estende a mão. Porque uma regra que nós temos é que é falta de educação você não cumprimentar as pessoas de um modo afetivo. E no Brasil é interessante porque existem questões culturais também. Né? No Brasil, você cumprimentar sem beijar, sem abraçar, mostra frieza. E interessante que mudou tanto esse paradigma que agora mostra respeito. Sim, sim, né? A mesma ação. Então, isso é uma mudança bacana, porque... Não, eu gosto de abraçar e beijar, tá bom? Mas o fato de todo mundo ter entendido a necessidade dessa mudança mostra que como as pessoas são sensíveis às contingências. Houve uma mudança muito agressiva das contingências nesse momento. E é o seguinte, agora está valendo Darwin. Quem se adaptar, sobreviverá. As novas contingências de Terra 3. São muitas diferenças, né? A gente tem visto a academia, eu posso falar da academia, que é uma coisa que eu estou vivendo agora também. Voltei a treinar essa semana, né? E a academia sempre foi um lugar social, né? As pessoas iam, ficavam várias horas ali, ou entre 1 hora, 1h30, 2 horas. Treinavam normal e conversavam muito, né? Com a nova regra ali dos 40 minutos para treino, as coisas mudaram, ficou... A academia que eu fui, ela abre nos horários cheios, né? Então 7, 8, e são 40 minutos fechados. Então deu 40 minutos de treino, elas fecham tudo. Então o comportamento das pessoas dentro da academia, né? De máscara, de tudo. A gente cumprimenta com o olho, cada um com seu fone de ouvido e cada um fazendo o mais rápido possível. Então muda muito. Eu vi um vídeo seu muito bom, dando dicas a respeito de como resolver o seu treino em 40 minutos. São as adaptações, né? A gente tem na parte de treinamento uma variedade muito grande de formas de se treinar, de como você treinar, de
de tempo dedicado, de volume, né? Você tem uma série de variáveis que você pode trabalhar. E nesse momento é obrigatório usar as variáveis, né, a seu favor, porque não tem, você tem 40 minutos, então se você parar para ver teu celular, você já perdeu 2 minutos, 3 minutos que você poderia estar treinando. No final do treino, isso vai ser bem significativo para o teu resultado final, porque, né, a construção é diária, a construção é da rotina, Mas, né? mas olha a importância de você estar sensível às mudanças ambientais e de contingências que estão acontecendo, né? E é interessante porque você perguntou para mim se comportamentos governados por regras podiam criar pensamentos e ideias automáticas, e sim, é possível. E tanto é que assim, o Aaron Beck, ele criou, eu sempre erro esse número, eu nunca sei se é 123 ou 126, crenças centrais que você pode ter, que vira uma autoinstrução, e que isso gera pensamentos automáticos, crenças centrais geram pensamentos automáticos, que geram comportamentos que vão seguir aquela regra. Tem 3 que são as mais comuns. Uma delas é que para você ter valor na vida, você tem que ser 100% milhões de vezes competente em todos os aspectos da sua vida. Né? Sem chance. E daí a pessoa fica lá se matando, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazendo tudo com maestria, tudo 100% e tudo de um modo perfeito, e acaba tendo uma vida infeliz. Primeiro porque é impossível ser maravilhoso em todos os aspectos da sua vida. Você pode ser muito bom, é muito interessante a gente tentar otimizar Claro. tudo, mas é impossível, isso é utópico, ninguém consegue ser 100% em tudo. Em alguma coisa você vai falhar. Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu não cozinho, mas eu sou uma gourmet que gosta de saborear. Então eu valorizo muito a culinária, eu valorizo muito a questão de cozinhar. Eu acho que cozinhar é uma arte. Eu tive alguns referenciais extraordinários na minha infância. Um é Dona Clara, o neto dela está assistindo, aí o Felipe. A avó dele é a Dona Clara da Declaratórios, até fazendo uma propagandinha. E eu vi muito ela me mostrando como uma arte a culinária. Ela foi um referencial muito forte para mim. Eu não cozinho por N motivos, mas e principalmente por tempo, e também porque assim, Deus foi muito generoso comigo, e meu marido cozinha maravilhosamente bem, ele é um gourmet, e eu permito que ele tome conta dessa parte. Ele é maravilhoso nisso. Mas as pessoas que ficam muito presas nessa questão de conseguir ser perfeito em tudo, excelente em tudo, perde a excelência, porque fica tão, às vezes, entristecido de não conseguir chegar naquilo que ela colocou como prioridade para ela, que ela se sente uma fracassada, mesmo que ela não consiga fazer. Ela fez uma coisa bem feita, mas não estava dentro da expectativa dela. Sim, e daí ela fica muito a gente entristecida. Isso tem a vê... ver com fazer atividade física, Flávio. Porque a pessoa vai fazer, ela tem na cabeça dela, eu vou fazer atividade física 5 vezes por semana, 1 hora, e vou emagrecer 8 quilos em um mês. Ela não consegue chegar nesse objetivo, ela desiste. Perfeito. É justamente isso mesmo. Assim, a gente tem essa expectativa muito grande, às vezes as pessoas têm de falar, vou contratar um personal trainer, vou contratar um nutricionista, e os resultados serão imediatos, e a curva de resultado vai ser sempre uma reta para cima. E não é bem assim que funciona, né? O esforço ele vai ficando maior conforme o desempenho da pessoa também vai ficando maior. Então existem os platôs de desempenho, tanto para nutrição quanto para atividade física, né? Então eu consigo evoluir bem, principalmente quando a pessoa entra na academia e começa a fazer dieta. Os 2 primeiros meses são maravilhosos, as pessoas têm um resultado que elas falam, nossa, se for assim, é mais fácil do que eu esperava. Pois é, e depois inclusive, isso entra em outra crença central que é muito comum a gente ter, que acaba virando autoinstrução, que é essa aqui. É terrível e catastrófico quando as coisas acontecem do jeito que eu queria.
Na verdade é chato quando não acontece do jeito que você queria, mas imaginar um mundo que se adapta totalmente às suas necessidades e demandas é totalmente ilusório. Infelizmente, eu queria que Não, fosse verdade. isso é muito engraçado você falar isso, porque ontem eu coloquei uma postagem do Nick Lauda, né? Foi um ano de morte do Foi. ex-piloto Nick Lauda. E eu assisto, eu sou muito fã de automobilismo, de carros e motos e tal, e sou fã dele também. E ele sempre teve uma coisa muito engraçada, assim, porque ele detestava dar entrevista e falar sobre as vitórias. Porque ele fala, as vitórias são só consequência, é chato falar de vitória. Vitória não me ensina nada, vitória não me É um traz. resultado de um É o esforço. resultado, é o ponto, né? Mas pode Ah, acontecer de você se esforçar pra caramba e ainda não conseguir atingir os é, objetivos que você gostaria. Por isso que é muito importante ter resiliência e é muito importante ter tolerância à frustração. Porque quando isso acontece, ele tem que ser uma motivação para você perfeito. tentar de um modo diferente. Daí tem que ficar sensível às É. contingências, né? Por E que eu não isso, consegui atingir o objetivo, né? Será que né? minha expectativa está muito alta? Será que é porque eu tô exigindo de mim uma coisa que eu não sou capaz de fazer ainda? Será que eu não tenho que descer um degrauzinho a mais, né? Um degrauzinho a Perfeito. menos, né? Eu tenho que Amém. descer um degrauzinho a menos para conseguir devagarinho atingir o objetivo que eu espero. O que acontece, muitas pessoas ficam muito focadas no final do processo. Eu quero perder 30 quilos. É o final do processo, isso está lá na ponta. E eles esquecem o processo. Né? O Sim, processo entra essa questão da resiliência, do que da eu estou adaptação. reforçando, Porque do se que eu. adaptar, imagina nessa questão de atividade física, o que o povo teve que se adaptar durante o lockdown que teve, né? Em Maringá foram só 2 semanas, assim, mais rigoroso, mas tem lugares que vai 2 meses, 50 Sim, dias sim. facinho, assim. E daí não pode ficar sem atividade física. E daí teve que ser A gente, resiliente. essas mudanças e entender o dia, né? Eu falo assim, o comportamento regido por regras, ele não está no dia, ele está no passado, né? Então, Sim, assim, ele não está sensível ao que está acontecendo, ele não está prestando atenção no que está acontecendo e como o meu comportamento está sendo consequenciado. Esse é o é, segredo. Você tem que sempre estar pensando em como que meu comportamento está sendo consequenciado para ver se isso que eu estou fazendo está sendo vantajoso manter ou se eu tenho que mudar, transformar, diminuir, aumentar. aham. E o lockdown, né? O isolamento, ele foi terrível, né, nessa questão de adaptação. Ou você. Eu confesso que eu sofri bastante, porque gosto de academia, gosto de aparelhos de musculação. Ter que ir para a rua, correr sozinho, em lugares que não tem ninguém, fazer alguma atividade em casa. Em casa é um apartamento, não tem tanto espaço assim para trabalhar. Realmente foi um esforço muito maior. Mas aquele pouco que eu consegui fazer já me proporcionou não chegar tão ruim agora para treinar, né? Mas Então, você assim, entende que a criatividade aí é um ponto-chave? Porque você não sim, sim, consegue ser criativo se você não tiver numa situação de comportamento governado por regras. Porque você só vai seguir a instrução e acabou, você não vai criar mais nada. exatamente. Então, essas adaptações, essas mudanças eu acho que assim, o que a gente o importante é estar consciente do que está acontecendo, né? E do que eu estou fazendo com relação ao que está acontecendo sempre. Né? Eu estou conseguindo treinar, estou conseguindo fazer dieta, o porquê que eu não consigo tirar o açúcar do meu café. Assim, realmente é só o gosto, é o hábito, aqui em casa, por exemplo, meu pai sempre foi do ter uma sobremesa após o almoço, então eu sinto falta da sobremesa após o almoço. São coisas que a gente, nem Criou falou, são hábito. regras e virou hábito e a gente passa. A Helena adora o docinho depois do almoço também, minha filha. Então, é que nem falou, vai mudando. E a gente tem que chegar à conclusão que, sim, tá, doce é bacana, mas eu posso comer todo dia depois do almoço. Isso está entrando dentro da minha dieta, tá casando com os meus objetivos que eu estou buscando, né? Tem que estar Como que é, compatível sempre. Tem que estar compatível né? sempre. O que eu quero, como que eu vou buscar, como que isso vai funcionar. Porque mudança comportamental, Flávio, é difícil. A verdade é É, essa. é bem difícil. Mas ela é É difícil, mas não é possível. impossível, né? Essa que é
É A grande possível, vantagem, né? todo mundo pode mudar todos os hábitos, todos os comportamentos, todo mundo é adaptável. É isso que é Ótimo. importante entender. Todos são capazes de se adaptar a novos formatos, a novas contingências. Bacana. Gislene, o que que você fala para quem, quando você identifica um comportamento desse, como que a pessoa vai identificar esse tipo de comportamento e qual que é o zerinho, o que que ela começa para fazer, para Não, mudar esse bom, primeiro, é comportamento? porque assim, geralmente, como eu sou psicóloga clínica, né, eu trabalho muito isso em clínica. Então, quando a pessoa vem, uma das coisas que a gente faz é uma coisa chamada análise funcional. Análise funcional é você. Todo mundo tinha que aprender análise funcional no planeta, tá? O que é análise funcional? É você analisar em função do que o seu comportamento está existindo. A princípio é isso, análise funcional. Você também pode fazer análise funcional do comportamento do outro, né? Você pode ter um filho Uhum, birrento e tentar fazer uma análise funcional em função do que essa birra está acontecendo. entendi. Então, você primeiro vai ter que, para fazer análise funcional, você primeiro identifica qual é o comportamento alvo ou aquele que está te incomodando. Opa, desculpa, caiu aqui Deu na um minha. susto no pessoal. Aqui, eu fiz uma gambiarra aqui, espera um pouquinho, deixa só para não precisar ficar segurando o celular. Ótimo. Desculpe. Acontece, no ao vivo acontece tudo, né? É de tudo, né? Faz Ok. parte. Deu? Ok? Deu, tá Beleza. ótimo. Se cair de novo, eu pego de novo. Então, assim, por exemplo, a pessoa ela tem um comportamento, então primeiro você tem que identificar qual é o comportamento-alvo, né? Qual o Sim. comportamento que está te atrapalhando, ou que está te trazendo algum prejuízo, ou um sofrimento. Depois você tem que fazer uma análise do que vem antes, são os antecedentes, né? Que são os estímulos, as causas. É muito comum criticarem a psicologia comportamental dizendo que a psicologia não trabalha com causa. Mentira, trabalha sim. Tanto é que uma das primeiras coisas que a gente faz é analisar qual é a causa, qual é o Sim, sim, antecedente, sim. né? Então a gente levanta o que acontece antes do meu comportamento. Eu ataco a geladeira de madrugada. Beleza, o que acontece antes? Bom, antes eu tive um dia que eu briguei com a minha mãe. Vamos dar um exemplo. Né? Uhum. Briguei com a minha mãe. Ah, ok. Então isso quer dizer que tem alguma coisa aí, né? Porque o que acontece quando você briga com a sua mãe? Bom, eu fico chateada e triste. E daí eu me consolo na geladeira, por exemplo. Ok, então já temos o antecedente e o comportamento. Daí a gente vê o consequente. Tá. O que acontece quando você ataca a geladeira? Pode fazer, inclusive, uma análise funcional a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, eu me tranquilizo, porque eu como doce, me encho de serotonina no meu cérebro, me sinto aliviada e confortada naquele momento, deito e Exatamente. durmo. Ok, Uhum. beleza. A curto prazo é reforçador. Ok, vamos ver a médio prazo? A médio prazo é amanhã eu acordo, me sinto culpada, eu acho que eu engordei 80 quilos na frente da geladeira, sempre assim. E depois, e a longo prazo? Bom, a longo prazo eu posso pegar peso mesmo, acabo culpando a minha mãe, porque se ela não fosse ela, não tinha atacado a geladeira, porque sempre tem um culpado da história. Daí depois eu me sinto culpada, porque eu poderia ter resolvido isso antes de dormir, daí não precisava atacar a geladeira, eu poderia ter acordado e feito outra coisa que não fosse atacar a geladeira. Então, quando a gente faz análise funcional, quando existe um comportamento governado por regra, a gente percebe, tá, que aquele comportamento, na verdade, não tem nem. Tem muita pouca causa e geralmente a consequência não é ok. Entendi. Por que a pessoa está fazendo isso? Ela não percebeu ainda que ela sempre se ferra fazendo isso? Ela não se tocou de que esse comportamento é muito ruim para ela? Né? E daí a Entendi. gente vai definindo. Então, a primeira coisa que é feita em terapia é uma análise funcional. Dentro dessa análise funcional, você pode levantar não só alguns comportamentos governados por regras, como crenças centrais, que eu falei que tinha 3, lembra? Eu falei de Aham. 2. Uma delas, que é muito comum, é essa aqui. É extremamente necessário que eu seja amada e aprovada pelas pessoas que são importantes para mim. Pois é.
É legal ser amado. Forte A gente isso, né? deseja, porque a gente deseja ser amado e aprovado. Mas a verdade é que a gente não precisa ser amado e aprovado. A gente precisa de ar, de comida, ok? Sim. De água, senão a gente morre. Mas se alguém deixar de te amar ou te aprovar, você não vai morrer. Você vai continuar vivendo, ok? E daí essa frustração passa, porque existem outras pessoas que te dão valor, Sim, né? sim. E o que é importante é você se amar, antes de mais nada. Então, é desejável as pessoas te amarem e aprovarem, mas não é necessário, ok? Porque senão você vira refém e daí o outro faz gato e sapato de você e você só entra só aceita, 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 aceita. E a hora que você vê, você não tem nem vida mais. Sim, Você não, vive o que é o outro excelente. deseja que você seja. É bem Né? complicado, né? Essa Então, forte, né? é Porque forte. Então, realmente. quando a gente determina e define e percebe alguma coisa desse tipo, a gente vai trabalhar em cima dessas crenças, a gente vai trabalhar na função desse comportamento. Qual é a função desse comportamento? Vamos ver se esse comportamento está compatível com o que você deseja. E aí começa a sugerir alguns comportamentos alternativos. O próprio cliente vai conseguindo fazer essa análise, essa percepção, porque isso envolve autoconhecimento. Terapia é autoconhecimento, né? Uhum. Como diz meu filho, mãe, todo mundo tem que fazer terapia. Eu concordo, né? Porque você tem Eu que ter um concordo também. autoconhecimento, quem você é, por que que eu ajo dessa forma, por que que eu faço isso, é tão negativo para mim, por que que eu fico repetindo isso? E entender também, porque quando a gente faz análise funcional, a gente não faz só nossa. Você faz a análise funcional de todo mundo que está à sua volta. Qual é a função desse comportamento que meu pai faz, que minha mãe faz, que meu filho faz, que meu marido faz, que meu amigo faz? E daí, entendendo as funções, fica mais fácil para você conseguir tomar atitudes diante das coisas que acontecem e decidir a todo momento como que você pode ter uma vida mais eficiente, funcional, que funcione e Sim. saudável. Porque sempre existem formas alternativas de você conseguir um comportamento. Vou dar um exemplo. Uma criança que está acostumada, porque o meio fez isso sem perceber, mas fez, tá? Uma criança que está acostumada a ter comportamentos inadequados para conseguir chamar a atenção do pai e da mãe, à medida que ela vai aprendendo comportamentos alternativos para ela conseguir esse mesmo objetivo, ela não acha mais necessário ter os comportamentos inadequados. Porque a verdade é que toda criança gosta de agradar o adulto. Então, quando ela faz alguma coisa para desagradar o adulto, é porque quando ela fez para agradar, ela não conseguiu, o comportamento dela não funcionou. Não foi funcional. Ele não funcionou. Então, ele vai partir para o plano B. Plano B sempre é um comportamento inadequado. Ótimo, porque é bem claro, né? A gente tinha falado isso na primeira live, né? O reforçador. Lembro, né? Do comportamento, eu acho que isso é importantíssimo, acho que pra gente, né, no meu caso, meu e da Maria, funcionou muito bem com nossos filhos, né, porque a gente conseguiu ter mais atenção no que é bacana, no que eles querem fazer, de mostrar pra gente que eles fazem bem, né, e isso tem sido muito bom e tem sido bem bacana. E eu tenho extrapolado isso para os meus pacientes, para os meus clientes também, né. Ótimo. Eu tenho colocado para eles assim, ó, aproveitem os bons resultados a curto prazo. Né? Eu falo assim, ó, conseguiu fazer a meta daquele dia, conseguiu evitar um comportamento inadequado para aquela hora, né? Um comportamento, ele conseguiu não tomar Coca-Cola normal e tomou uma Coca-Cola zero, né? Que geralmente um dos primeiros passos que eu passo para o pessoal é assim, você toma 2 litros de refrigerante? Fala, passa a tomar menos. Conseguiu tomar menos? Pô, parabéns, Conseguiu a tá meta. conseguindo. Conseguiu a meta é curta? Ótima, a meta é curta. Tá longe da tua meta final? Tá longe, mas tá mais perto do que estava antes. Né? Então, assim, conseguiu fazer a meta, conseguiu cumprir as coisas? Parabéns, aproveite, curta o momento, porque ele é importante, ele é um reforçador de comportamentos bons, né? Então, conforme você vai evoluindo, as dificuldades da atividade física, as dificuldades da dieta também vão evoluindo. As Mas você já metas vai vão estar mais aumentando. preparado, as metas vão aumentando. Mas também você já passou pelo processo
de ver qual que é a dificuldade de cumprir uma meta, de qual que é a frustração de às vezes não conseguir, qual o benefício de ter conseguido cada meta, e como isso vai te jogando para frente, né? Então, eu falo assim, se eu aprendi com o primeiro passo, com a primeira meta, o primeiro desafio, o segundo desafio eu já tenho todo o aprendizado do primeiro. Então, o Por isso segundo que desafio fica ele já menos sabe. difícil. Mesmo as metas sendo maiores, ele fica menos difícil para quem está Menos fazendo, difícil, exatamente. sempre é, mas é alcançável, isso que é importante, né? Compreender isso. E em termos terapêuticos aí, né? E como no atendimento que você faz aí para os seus alunos, é fundamental a gente, o terapeuta, no caso de você, o professor, né? Ser sensível à mudança do cliente também. Porque às vezes a expectativa nossa é frustrada. Porque a gente Sim. queria que o teu aluno aí fizesse 10 séries lá com 30 quilos e ele só conseguiu 25. Não, Então é tem isso que quando. também. Mas se ele conseguiu fazer os 25, ok, já está de parabéns. Na próxima, vamos aumentando devagar até atingir Isso. a tua expectativa, porque É, também o terapeuta também tem a expectativa dele. E às vezes, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu aprendi, bom, como eu tenho 34 anos de profissão, eu aprendi muito com fracassos sim. terapêuticos, né? Porque não é todo dia que é de sucesso. Então eu tive, obviamente, fracassos, e os fracassos foram muito importantes para mim, porque eles me passaram muita aprendizagem. Tanto é que assim, que quando eu participo de cursos ou quando eu sempre falo bastante dos fracassos, porque eu acho que a gente tem mais para aprender nos fracassos às Uhum. vezes, do que no sucesso. Porque o sucesso, assim, eu fiz isso, consegui o que eu queria, o objetivo, beleza, toca em frente, né? Mas os fracassos vão te trazer um ensinamento. Quando você perde, se você não perde a lição, você não perdeu. Agora, se você Ótimo. perde e não aproveita a lição, daí foi uma perda total. Foi PT grandão. Excelente. Né? O meu caso, assim, quando eu saí da faculdade que eu tinha trabalhado muito mais com atletas, né? E quando eu fui atender o mundo do fitness, realmente essa questão das minhas expectativas sempre eram mais altas do que a capacidade dos clientes. Então foi uma adaptação que também aconteceu durante os anos de trabalho, né? De entender que, pô, nem todo mundo quer correr 100 metros em 10 segundos, nem todo mundo quer levantar 200 quilos no agachamento. Então, trazer isso e entender a realidade de cada um e os objetivos de cada um é muito importante. E principalmente essa questão que a gente estava falando, de dividir o processo, de deixar esse processo um pouco mais suave para quem está fazendo, porque a frustração ela tem um limite, né? Se a pessoa se frustrar demais, ela para Ela tudo mesmo, né? desiste, ela Ela desiste. desiste. Por isso que a gente tem que fazer metas mais alcançáveis. Porque às É, vezes, quando você põe uma meta e você faz a tua atividade e você supera as suas expectativas, você fica feliz. E essa felicidade, ela é autorreforçadora. uhum, Então, sempre a realidade ela tem que ficar acima da tua expectativa. Isso quer dizer que criar expectativas muito altas vai deixar a tua felicidade no negativo. sim. E a felicidade é exatamente essa conta, né? Da sua expectativa versus a sua realidade. Quando a sua realidade é acima da expectativa, ok, ficou no positivo. Quando a expectativa é acima da realidade, e você vai ficar frustrado, mesmo que você tenha conseguido fazer uma coisa muito legal. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre é mais verdinha, até você descobrir que é artificial, né? Daí você... Exatamente. E Né? todo mundo, a gente tem que lembrar disso. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer de vista. Todas as pessoas que tiveram sucesso profissional, afetivo, econômico, de relacionamento, em todos os aspectos, físicos, orgânicos, de saúde, todos tiveram que ter empenho envolvido. Sim. Se você não consegue se empenhar aqui, não tem problema. Se empenha aqui que vai dar certo. Porque você começou no empenho aqui, depois aqui, ele vai criando um padrão comportamental teu.
né, de enfrentamento. Não importa quantas vezes a gente cai, a verdade é que importa quantas vezes a gente levanta. Sim, eu achei muito bacana você falar que as pessoas tentam ser excelentes em tudo, né? E às vezes elas esquecem de não ser péssima em nada, né? Acho que porque a E gente vê sempre muitos casos. tentar, sempre É, tentar, isso é importante. Eu sempre porque tento a gente. cozinhar, não dá muito certo, mas eu continuo tentando. Você né, já sabe, não, mas pelo menos tem o básico, né? Vamos dizer assim, se precisar Sim. cozinhar para sobreviver, sobrevive, né? Então é, Sim, é não, com uma. certeza. Na verdade, sim, consigo sim. O que a gente vê muitas vezes são as pessoas ficarem, por vários motivos, serem excelentes em alguma área e esquecerem a parte física, né? O corpo, como é que o corpo está trabalhando, como é que ele está, a saúde dele em si. Porque o maior E, objetivo da vida, não pode esquecer, é ser feliz. né? Esse é o maior objetivo. Então, a gente tem que conseguir determinar e definir quais são as coisas que estão impedindo a gente de chegar no nosso objetivo maior da vida, que é ser feliz. E Né, e ele fala, você perdeu a capacidade física, né? Ou seja, por um descuido, né? De anos de descuido, ou por causa de uma doença, realmente ser feliz é impossível, porque impossível, impossível. né, Sem estar mal saúde, como é que você vai fisicamente. ser, como é que você vai ser feliz sem saúde? Então essa é onde eu falo assim, você não precisa ser um atleta, você não precisa ser ter o corpo da Graciane Barbosa, ou ser, né? Mas você também não pode deixar tudo de lado pela tua profissão, ou pela tua família e esquecer de cuidar de si mesmo, né? Porque vai Antes de chegar uma mais hora, a nada, conta vai chegar. porque antes de mais nada, nós somos o nosso corpo. Mas, Helena, eu vou pedir para você repetir, porque deu um bugzinho. Ok, antes de mais nada, nós somos o nosso corpo. Quem sou eu? A princípio, eu sou o meu corpo, Sim, né? sim, não tem Você divisão. viu a Gislene? Vi. Por quê? Porque o corpo dela estava lá, Sim. entendeu? Sim, né? Essa divisão que existia de corpo e mente, ela não existe. Não existe, exatamente. Ela é Tá tudo misturado. uma falácia. É isso mesmo. Escuta, você Gislaine, quer abrir para as perguntas? vou abrir aqui. O pessoal quiser comentar alguma coisa, quiser fazer algum comentário, agora a gente está vendo de novo. Certo. Né? Outra coisa que, assim, enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho mais. A pessoa identificou o comportamento dela, que é regido por uma regra, que essa regra não tem, como disse, não tem uma causa muito forte, mas ela teve uma consequência muito grande. Qual que é o passo? Depois que ela viu que ela tem aquele comportamento não é interessante para ela, onde que ela deveria iniciar? Né? Primeiro tem que iniciar você tendo essa autopercepção de que aquele comportamento não está compatível com as contingências atuais. Você está tendo um comportamento que ele não está trazendo uma consequência benéfica para você. E daí ficar criativo para pensar em alternativas comportamentais, porque quando você vai pensar em alternativas comportamentais, você já está regido pela contingência. Né? Eu vou dar um exemplo do confinamento. Quando a gente estava confinada, aí que você falou, né? Eu fiquei presa no apartamento. Eu também fiquei presa no apartamento. E foi muito engraçado, porque eu olhava, eu moro no 19º andar, e eu olhava pela janela e eu via um monte de chácaras lá embaixo. E, assim, eu já tinha pensado há um tempo atrás comprar uma chácara. Eu tomei a decisão olhando aquela janela. Porque daí eu entendi uma coisa que para mim realmente é fundamental, que tem nome, chama sol. Sol é vida. Eu não consigo viver sem sol. E o meu apartamento, ele é um clube embaixo, né? Onde eu moro tem piscina, tem um monte de coisa que estava tudo Tô interditado. fechado. Tudo fechado. Então eu entendi que eu precisava de um espaço realmente meu e que eu tinha um comportamento governado por regra que eu autorregra de que eu não quero morar num lugar grande. Eu já morei e eu achei muito ruim morar num lugar grande, então eu queria morar num lugar pequeno que eu não precisasse depender de ninguém, por exemplo, para fazer a manutenção, que se eu um dia ficasse sem ninguém para fazer a manutenção, eu conseguiria fazer sozinha.
Nesse ponto eu acertei, né? Porque quando teve as 2 semanas de lockdown, eu consegui dar conta sozinha do meu apartamento. Mas daí, a gente passou pelo mesmo problema também. E o sol, onde que tá esse sol? O que que eu vou fazer? Então, eu tive que fazer um comportamento alternativo. Eu tive que buscar uma alternativa para mim, criativamente. E daí eu fui atrás disso e uma das coisas que eu fiz foi realmente comprar um espaço para montar uma área de lazer que tenha sol. Sol. Ok, então eu resolvi o meu problema. Claro que nem todos os problemas são fáceis de resolver assim, porque o melhor jeito de você resolver o sol é ter um espaço onde bata o sol. Sim. Então, mas às vezes ela requer você ter muitos dias refletindo de que forma que você pode abandonar aquele comportamento que você nem percebia que ele acontecia por uma regra interna ou uma regra que você ouviu dos seus pais, porque é muito comum isso acontecer. Uma regra muito comum de comida, os pais falarem assim, que tem que limpar o prato. Não, você tem que comer e tem que limpar o prato. Não tem que limpar o prato. Você tem que comer aquilo que te satisfaz. Você já está parcialmente satisfeita, já pode parar de comer. Tá tudo ok, você errou no olho ali, colocou duas, sei lá, uma colherada a mais de comida, não tem problema desprezar ela. Você, de verdade, eu acho muito importante a gente pensar no próximo e fazer de tudo para a gente conseguir ajudar o mal do próximo. Mas você desprezar aquela colherada a mais de arroz não vai, de verdade, resolver a fome da África. Mas se você está realmente preocupado com a fome da África, acho muito legal você se mobilizar e fazer coisas para você conseguir ajudar, porque todo mundo que está sobrando consegue ajudar. Concorda? Exato. Sobrou, você consegue ajudar. Sim. Mas você tem que ter bom senso, porque aquela regra de assim, se você não comer, você vai me deixar triste. Se você não comer tudo, nossa, mas você não gostou? Às vezes eu adorei, mas eu só vou comer 2 dedinhos de pudim, porque se eu comer o pudim, se eu comer o tanto que eu queria, exatamente. Eu vou passar mal. Então, eu vou comer, não significa que a comida esteja ruim. Inclusive, eu posso elogiar, nossa, que maravilha de pudim, esse pudim é maravilhoso. E comer só um pedacinho. Sim, sim. E a gente tem que trazer isso para essas, que nem você falou mesmo agora da comida no prato das crianças, né? Servir mais de uma vez é uma atividade prática que você pode usar no teu dia a dia, né? Você não precisa servir o prato, principalmente quando você almoça na sua própria casa. Aquele prato de pedreiro, assim. Você pode se servir quantas vezes você quiser. Então, faz um prato menor da tua vontade, coma. Perfeito, ótimo. E depois você vê, eu quero mais ou eu quero menos. Daí você consegue evitar administrar melhor a quantidade de comida. Administrar aí essa culpa de ter, larguei toda a comida no prato, né? Então, sirva-se, bem prático, né? Eu acho que a questão da praticidade é que nem você estava falando. Qual que é o meu problema? Como que eu posso... O que esse problema me causa? E como que eu posso resolver, né? Esse passa pelos processos que nem você falou, de reflexão. Eu acho que é a parte mais penosa para fazer, que é onde você vai ter que fazer uma autoanálise mesmo e ver se você está num comportamento adequado para você ou não. Saber quais vão ser os sacrifícios que você vai ter que fazer para mudar isso. E ser criativo, que nem você falou, ser criativo na hora de resolver, né? Às vezes eu não preciso... E se não estiver conseguindo fazer sozinho, porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela tenta e ela não consegue, então ela pode procurar ajuda de um profissional da saúde, né? Às vezes quer mudar a atividade física e não consegue fazer sem um profissional do lado dela auxiliando. Claro que é recomendável procurar sempre um profissional, porque com certeza ele estudou para conseguir fazer isso. A criatividade ela tem... A criatividade eu falo que ela tem... A criatividade tem que ter uma caixa de ferramentas muito grande. Quanto maior a tua caixa de ferramentas, mais criativo você é. Porque você tem mais recursos para trabalhar. E quanto mais conhecimento você tem, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode fazer coisas. Eu brinco com a caixa de ferramenta, né? Porque assim, quanto mais conhecimento você tem da tua área, mais fácil você consegue adaptar as coisas dentro dela. Deixa eu dar um oi para a Nicole. A Nicole está lá em Dublin.
Oi, Nicole. Ok. Certo, É, ok. Tá, mais alguma Gislene, pergunta? o pessoal tá só. A gente agradece o pessoal ali falando, né? O Felipe falou da semelhança entre as áreas. Eu acho que as Isso. áreas de saúde elas têm que caminhar juntas sempre, porque Sempre, uma complementa a sempre. outra, né? Ótimo. Não dá para jogar uma responsabilidade numa área só e esperar resultados maravilhosos, porque cada área é específica de alguma coisa. Então, Uhum. trabalhar junto é um caminho bem mais tranquilo e bem mais eficiente, né? Isso. Ah, A Maurinha perguntou ali, eu li escrito, como que ansiedade lidar na com quarentena. ansiedade na quarentena. Na outra live, na primeira, eu dei umas dicas de alguns comportamentos para você fazer uma autorregulação emocional, né? Técnicas de respiração, relaxamento, mindfulness, também atividade física quando é possível, conseguir ter uma boa alimentação, tentar usar o seu tempo para ir fazer coisas que você gosta, que são reforçadoras para você, tudo isso diminui a ansiedade. Ler bons livros, assistir bons filmes, assistir as séries que você gosta, tudo isso também é uma forma de regulação emocional. Entrar em contato, mesmo que seja online, com as pessoas que são importantes para você afetivamente, isso Né, também é uma forma de regulação, né? não estar ansioso também permite que você não se estresse, né? Quando você está estressado, está ansioso, as suas decisões passam a ser ruins, né? Então, Com certeza, controlar não é essa. possível a gente ter criatividade quando você está paralisado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, né? Não, bacana. Realmente tem que controlar isso aí. Pessoal, mas Ok, a gente tem mais uns 2 minutinhos só. Eu vou encerrar a live daqui a pouquinho para a gente poder manter ela gravada. A live anterior está gravada no meu canal do YouTube, né? Depois tem o link ali na minha bio do Instagram. Quem quiser ver a certo. outra também tá à Ok. disposição. Essa também vai ficar à disposição também. Quero agradecer, Flávia, essa oportunidade, tá bom? Estou me sentindo honrada de ser convidada, estou à Ah, disposição. Quem quiser me chamar para fazer live, eu faço. Mas que você bacana. sabe que você tem passe livre comigo, Obrigado, Gislene. Para ok? mim, para mim foi uma honra mesmo estar sendo e cada dia sendo melhor. Sempre conversar contigo sempre é um aprendizado e uma delícia. É tranquilo conversar contigo, sempre um clima muito bacana. Então Ok. é isso aí. Obrigada pelo convite. E um beijo Então para tá todo já. mundo que assistiu e que vai Pessoal, assistir. obrigado. Obrigado aí por ter acompanhado a gente. A live está disponível, quem quiser passar para outras pessoas verem. Tem os nossos contatos tanto no Instagram da Gislene quanto no meu. Precisando de auxílio, estamos à disposição. Tá? Né? Tchau, gente. Tchau, Gislene. Abraço. Um Tchau, beijo pessoal. para Obrigado. todos. Até. Tchau.